Na questão 20 temos que seja T índice K o vetor formado pela seguinte coordenada: cosseno K grau, seno K grau, ou seja, os valores de K são os ângulos medidos em graus. E são vetores, são conjuntos de vetores em um plano retangular. Muito bem. Eu disse se o S for a soma, né, se o S for a soma dos módulos da diferença de dois vetores consecutivos. Aqui, T1 menos T0, T2 menos T1, T3 menos T2, até 90 menos 89. Então, qual das seguintes é verdadeira? Ora, para isso, vamos pensar da seguinte maneira. Vou colocar aqui, né, o círculo trigonométrico, uma vez que não foi colocado o valor para o raio específico, então o raio é 1, aí o mesmo círculo trigonométrico, melhor, o módulo, né, desse vetor de cada um deles é 1. Isto é, nós teríamos, por exemplo, aqui o vetor T0 seria o vetor que vai estar exatamente sobre o eixo X, que seria o ângulo zero. Esse aqui é o T0, 0 grau. Aí eu tenho o próximo vetor 1 grau, vou colocar um pouquinho maior só para a gente perceber, seria esse vetor aqui, 1 grau. Então, seria esse ângulo aqui, ó, 1 grau. Né? Então, aí eu vou fazendo isso, tá, para todos os demais, até eu chegar aqui no penúltimo, né, 89 graus, e o outro aqui, tal, em cima do eixo Y, que será o 90 graus. Muito bem. Então, nessa situação, ele diz o seguinte: qual é os modos de diferença? Primeiramente, só lembrando, né, dos conceitos vetoriais, por exemplo, se tiver um vetor A e um vetor B na mesma origem, por exemplo, chama A aqui e B aqui. Caso eu queira a soma, por exemplo, A mais B, ora, essa soma, né, vou chamar aqui de C, para a gente vai ser a soma, ele será simplesmente, vou traçar aqui a regra do paralelogramo, né, que seria uma maneira, né, prática de fazer. Só dar uma ajustada aqui nesse paralelogramo também feio. Regra do paralelogramo. E eu teria esse vetor aqui como sendo o vetor soma. Porém, se eu quisesse, por exemplo, B menos A, ou seja eu queria B mais menos A, ou seja, eu teria que inverter o A e fazer novamente a soma usando a regra do paralelogramo. Isso aqui eu vou chamar de D, aí, que seria tecnicamente a diferença. Né? Então, seria a diferença. Ora, se eu fosse fazer B menos A, usando a mesma estrutura, eu teria aqui o B e eu teria o menos A, que seria um sujeito para cá. Usando a tal da regra do paralelogramo, eu teria então essa estrutura aqui. Mas quando eu olho, né, essa soma B mais menos A, então aqui é o B mais menos A. Quando eu olho, aqui seria o D. Mas se eu olhar no anterior, essa diferença, ela pode ser diretamente calculada a partir da seguinte estrutura. Eu vou traçar o vetor diferença do início do primeiro até a extremidade da extremidade do primeiro até a extremidade do último. Então, esse aqui é a minha diferença. Né? Logo, aqui, essas diferenças todas podem ser traçadas simplesmente pegando e, vou colocar uma cor mais chamativa, e traçando da extremidade do vetor de grau zero e até a extremidade do vetor de grau 1. Então, teríamos aqui esse vetorzinho aqui. Aí eu vou fazendo isso até, mais ou menos, chegar aqui veja, são vetores, não são curvos, né? Só para lembrar que não são curvos, são segmentos retos, né? Mas se a gente observar necessariamente, cada vetor é um pouco menor, né? Se eu pegar o arco aqui formado pelo ângulo, né? O arco é aqui, ó. O vetor ele passa mais ou menos aqui. A gente percebe que existe uma pequena diferença entre o comprimento do arco e o tamanho do vetor, o comprimento do vetor. Ora, o módulo é justamente esse módulo, por exemplo, se esse for o vetor T0 e esse for o vetor T1, então a diferença de T1 menos T0, o módulo desse cara, é justamente esse valor aqui, ó.
esse valor, esse cara aqui é o módulo, esse sujeito aqui, ó. E o arco está um pouquinho maior. Então, podemos concluir, então, que a soma todos desses vetores, meu S da questão, ele é menor que o arco de 90 graus. É menor que o arco de 90 graus. Ora, se eu escrever isso como eu quero o comprimento e não o ângulo do arco, relacionado ao arco, então eu digo que a soma é menor que um arco de π sobre 2. Ora, mas π sobre 2, só para lembrar, nós temos que π é 3,14 aproximadamente. Então, a nossa soma é menor que 3,14 sobre 2 aproximadamente. Isso aqui vai dar 1,57 aproximadamente. Então, eu quero uma soma menor que 1,57, um pouquinho menor. Aí, quando eu olho para essa estrutura, qual dessas alternativas se enquadra? Olha, 1,57, ele estará certamente entre 1,4 e 1,6. Portanto, letra C.